agradecendo as palavras de boas-vindas do nosso diretor, professor Celso, e também do nosso anfitrião, professor Nelson. Neste momento, a mesa de abertura é desfeita e será composta a mesa da conferência de abertura, pelo que convidamos os ilustres professores que se retirem do dispositivo, permanecendo apenas a ministra Cristina e o ministro Barroso. Bom dia a todos os senhores e senhoras presentes. Cumprimento a todos na pessoa do nosso eminente conferencista, ministro Luiz Roberto Barroso. Cumprimento também, em especial, os integrantes do GETRAB, que organizou e que promove este seminário na pessoa do professor Nelson Manich, que é coordenador deste importante grupo de pesquisadoras. Saúdo, em especial, a professora Rita Nolasco e, na sua pessoa, todas as mulheres aqui presentes, e digo da honra que tenho em poder presidir esta mesa de palestra, de conferência de abertura do nosso querido homenageado ministro Luiz Roberto Barroso. E nesta maravilhosa oportunidade, e agradeço por me convidarem para estar aqui presidindo esta mesa, eu afirmo a nossa admiração e afirmo a nossa solidariedade ao ministro Luiz Roberto Barroso com o reconhecimento da sua firme liderança e postura democrática na condução do Poder Judiciário Nacional, que temos a honra de tê-lo por ele presidido. Sua Excelência tem, como todos sabemos, invejável currículo. Seria muito difícil, em curto espaço, aqui enumerar todos os seus títulos, por isso que apenas ser tantos e relevantes eu destaco que Sua Excelência é professor titular do Direito Constitucional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor do bacharelado, doutorado, é mestre em Direito pela Yale Law School, visitante School da Harvard Law School, ministro do Supremo Tribunal desde 2013 e seu ilustríssimo presidente foi também ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral e é autor consagrado de muitos importantes obras, de onde o curso de Direito Constitucional Contemporâneo, os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo, o controle de constitucionalidade do direito brasileiro, o novo direito constitucional brasileiro, a dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo, a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. E, além uma bibliografia, como disse, invejável, é autor reconhecido de artigos em revistas especializadas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Enfim, além de tantos ornamentos e virtudes, o ministro Luiz Roberto Barroso é um orador primoroso, eu diria que inigualável. E teríamos esse privilégio de ouvir nesta oportunidade sobre tema não só atual, mas relevante. Passarei logo a palavra à Sua Excelência, porque nós queremos agradecer mais uma vez por ter aceito este convite
para compartilhar os seus conhecimentos conosco. Eu dividi essa apresentação em 3 partes. A primeira parte falando um pouco sobre a revolução digital, como ela impactou a nossa vida, um pouco sobre a inteligência artificial e como ela vai revolucionar, assim eu penso, a vida na Terra, e ao final algumas reflexões sobre o mundo do trabalho e as preocupações que movem todas as pessoas que estão aqui. Começo pelo começo, portanto, nós vivemos a terceira revolução industrial. A primeira revolução industrial, nós vivemos a quarta também, mas eu vou chegar lá. Nós estamos vivendo ainda a terceira revolução industrial. A primeira é simbolizada no uso do vapor como fonte de energia, uma revolução do século XVIII. A segunda revolução industrial é simbolizada pelo uso da eletricidade, do motor de combustão interna, como fonte de energia. E a terceira revolução, que é essa que ainda está em curso, é a revolução da substituição da tecnologia analógica desse meu relógio pela tecnologia digital. E a revolução tecnológica, ou também chamada revolução digital, ela possibilitou a universalização dos computadores pessoais, a universalização dos telefones celulares inteligentes e, sobretudo, possibilitou a internet, conectando bilhões de pessoas em todo o mundo. Nós todos vivemos, mais antigos, então tivemos que aprender um novo vocabulário, que inclui palavras que identificam utilidades, que até anteontem a gente não conhecia e sem as quais nós hoje já não saberíamos mais viver. Google, para dizer para os mais jovens que já ouvem vida na Terra sem poder dar no Google, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Telegram, Uber, Waze, todos esses termos identificam utilidades dos quais eu, Nelson e boa parte de nós aqui passamos a vida sem conhecer. E para os solteiros ainda tem Tinder. Nós vivemos esse admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão 3D, da computação quântica, dos carros autônomos, internet. Algoritmo, que era uma palavra que até outro dia nós não conhecíamos, vai se tornando o conceito mais importante do nosso tempo. E, portanto, vai surgindo uma nova economia. Até uma fase da história da humanidade, a riqueza estava predominantemente na propriedade da terra. Ao longo do tempo e após a Revolução Industrial, a riqueza passa a estar na propriedade dos meios de produção. Hoje em dia, a riqueza está na propriedade intelectual, na inovação. As empresas mais valiosas do mundo, há alguns anos atrás, eram as que exploravam petróleo, como a Hess e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a Ford e a General Motors, ou as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric. Hoje em dia, nenhuma dessas empresas figura mais como a empresa mais valiosa do mundo. As empresas mais valiosas do mundo são Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft e a Nvidia. São empresas de tecnologia, são empresas de inovação, são empresas de dados. Essa é a grande transformação que nós vivemos e que impactou as relações econômicas, as relações de produção e, naturalmente, as relações de trabalho.
E, portanto, nós vivemos esse mundo das grandes empresas de tecnologia, como as Big Techs, dos bancos digitais, como as Fintechs, e das empresas de inovação, como são as startups. E essa transformação econômica produziu impactos muito significativos em todos os setores da vida. E aqui eu destacaria, nesse universo da economia digital, 3 transformações com as quais todos nós estamos aprendendo a lidar. A primeira dessas transformações foi a virtualização da vida. As interações pessoais já não exigem presença física. Eu poderia perfeitamente estar aqui conversando com todos de um telão, falando de Brasília ou de qualquer outro lugar do mundo. A segunda transformação importante foi uma desterritorialização das relações econômicas. As empresas já não têm mais as suas sedes nos principais locais dos seus negócios. E, além disso, surgem novos modelos de negócio que têm transformado as relações trabalhistas e dificultado ao direito acompanhá-las da forma mais ágil e adequada para assegurar justiça social e proteção aos trabalhadores. Portanto, nesses novos modelos econômicos, nós temos o comércio eletrônico. Hoje em dia as pessoas fazem boa parte das suas compras, até de supermercado, via Amazon, via a Magazine Luiza, via Alibaba. As pessoas veem vídeos no YouTube, as pessoas assistem filmes por streaming, as pessoas ouvem músicas por streaming, Spotify, Apple Music. As pessoas armazenam os seus arquivos em nuvens, como o Google Drive, como o Dropbox. Todas essas são atividades econômicas novas que estabelecem relações de trabalho completamente diferentes das que nós estamos acostumados. Os bancos, hoje, alguns dos maiores bancos no Brasil mesmo, são bancos digitais, com o impacto que isso produz sobre o mercado de trabalho e a redução da mão de obra, especificamente neste setor. Portanto, o surgimento de uma economia digital impõe essa transição digital que é o tema da nossa conversa. E o impacto não é só sobre o direito do trabalho, tem impacto sobre o direito constitucional, temas como liberdade de expressão, direito de privacidade, autonomia cognitiva, sobre propriedade intelectual e, evidentemente, sobre as relações de trabalho. Portanto, nós estamos vivendo nesse momento que é a terceira revolução industrial, que é a revolução tecnológica ou digital, e como subproduto dessa revolução digital, nós temos como uma das suas principais consequências o surgimento das plataformas digitais. E eu queria dar uma palavra sobre as plataformas digitais, que aqui eu deveria ter feito ao início da sessão, e me escapou. Faleceu agora há pouco o professor Paulo Barros Carvalho, um queridíssimo professor de Direito Tributário, nome institucional e tradicional do direito brasileiro, e aqui fica registrada a minha homenagem pessoal, e tenho certeza de todos os professores que aqui estão, pela passagem desse grande líder da comunidade jurídica, sobretudo em matéria tributária. Fechado parênteses, surgem então as plataformas digitais, que são um grande tema do momento, porque a internet, a revolução digital, a internet, o surgimento das plataformas digitais revolucionou as nossas vidas, porque democratizou o acesso à informação, democratizou o acesso ao conhecimento e democratizou o acesso ao espaço público. Foi isso que aconteceu com a revolução digital, uma revolução na comunicação social e na comunicação pessoal. Porque antes, para chegar ao espaço público, era imprescindível a utilização de um dos meios de comunicação tradicionais,
televisão, rádio ou a imprensa impressa propriamente dita. E a imprensa tradicional, ela fazia um filtro mínimo de autenticidade, civilidade, plausibilidade daquilo que chegava ao espaço público. O que se perdeu nesse momento em que se democratizou este acesso foi precisamente nesse filtro. E houve um aumento, sobretudo, da escala do acesso ao espaço público. Por qual razão? Os principais jornais brasileiros, eles têm cerca de 300 mil assinantes digitais. A revista que tem maior número de assinantes do mundo é a The Economist, que tem 1,5 milhão de assinantes. O Facebook tem 3 bilhões de usuários. O YouTube tem mais de 2,5 bilhões de usuários. O WhatsApp tem mais de 2,5 bilhões de usuários. Portanto, houve uma mudança muito impressionante na escala da comunicação em termos mundiais. O problema é que, como disse, aspectos positivos da evolução digital, democratização do acesso ao conhecimento, democratização do acesso à informação e democratização do acesso ao espaço público. Portanto, não sou uma dessas pessoas que vê negatividade nessas transformações todas, mas há algumas consequências negativas que eu queria destacar aqui e chegar a uma consequência que impactou uma atividade econômica e no setor trabalhista. A primeira consequência negativa é que agora as informações chegam sem filtro ao espaço público. E da mesma forma que se democratizou o acesso, também se abriram as avenidas para a desinformação, para os discursos de ódio, para o assassinato de reputações, para as teorias conspiratórias. A segunda consequência negativa foi a formação de tribos que criam as suas próprias narrativas e não falam mais entre si, porque os programas de inteligência artificial direcionam a cada pessoa aquilo que corresponde ao seu interesse aferido pela navegação prévia. De modo que as pessoas só recebem as informações, as ideias e os anúncios que correspondem ao que já achavam e vão consolidando um viés de confirmação. E vão se convencendo cada vez mais das suas próprias razões, e vão radicalizando as suas posições, vão ficando intolerantes, e da intolerância para a violência no espaço pequeno. Mas a terceira consequência é que eu queria chegar, é que a publicidade, de uma maneira geral, migrou para o mundo digital e criou uma crise do modelo de negócios da imprensa tradicional, com o fechamento de muitos veículos e com grande desemprego, especificamente neste setor. E aqui surge uma preocupação que eu gostaria de compartilhar, porque eu acho que ela produz uma diferença muito grande no mundo que nós estamos vivendo. É que a imprensa, embora ela seja uma atividade privada, um business privado das sociedades capitalistas, ela presta um serviço de interesse público muito relevante, que é o de criar um conjunto de fatos objetivos e verificados sobre os quais as pessoas formam as suas próprias opiniões. Portanto, nós vivíamos até pouco tempo atrás um mundo em que as pessoas divergiam nas suas opiniões, na interpretação dos fatos, mas os fatos eram fatos objetivos compartilhados por todos. No momento em que a imprensa tradicional perdeu espaço para as plataformas digitais, nós vivemos esse universo das narrativas próprias e as pessoas já não compartilham mais os mesmos fatos a partir dos quais formam as suas opiniões. E na vida, as pessoas têm direito à sua própria opinião, mas não têm direito aos próprios fatos. E isso é o aspecto negativo do mundo que nós estamos vivendo. Cada grupo cria a sua narrativa e a verdade perdeu completamente a importância. Não que possa haver verdades absolutas em sociedades abertas e plurais, mas existem fatos objetivos mínimos sobre os quais as pessoas têm que trabalhar. Até algum tempo atrás, houve um crescimento do desmatamento da Amazônia. Isso é um fato. A
A partir daí, cada pessoa pode ter a opinião que quiser sobre a preservação da floresta, mas não pode dizer que não houve desmatamento, porque esse é um dado estatístico aferido por satélites. A Rússia invadiu a Ucrânia, é um fato. A partir daí, cada pessoa pode ter a opinião que quiser sobre a geopolítica global. Isso aqui que eu tenho no meu bolso é uma caneta azul. A partir daí, alguém pode dizer: eu não gosto de azul, prefiro vermelho, acho um absurdo esse jeito ter uma caneta esferográfica no computador pessoal, pode achar o que quiser. Mas se disser que isso aqui é um pneu, nós perdemos a capacidade de interrupção. E é isso que está acontecendo em grande parte do mundo. As pessoas criam as suas narrativas sem compromisso com a verdade. E, portanto, nesse mundo que nós estamos vivendo, é preciso fazer com que mentir volte a ser errado de novo. Porque uma causa que precise de mentira, que precise de ódio, que precise desqualificar quem pensa de maneira diferente, não pode ser uma causa errada. Portanto, esse é o mundo da revolução tecnológica ou digital e das transformações que esta revolução pôs no mundo e o impacto sobre as relações econômicas em geral, num mundo que se virtualizou e num mundo em que muitas atividades perderam a importância e nós vivemos esse duelo de narrativas como se a verdade tivesse perdido completamente o seu valor. Passo para o segundo capítulo da nossa conversa, esse mundo da transformação digital, que é o da inteligência artificial. E aí sim, nós estamos vendo já no horizonte a quarta revolução industrial, que é a revolução capitaneada pela inteligência artificial, mas não apenas a inteligência artificial, porque junto com ela vem transformações que ainda estão um pouco abaixo do radar, como a biotecnologia, a engenharia genética, a internet dos sentidos. O mundo não vai ser o mesmo daqui a 5 anos. Mas eu gostaria de focar predominantemente no tema da inteligência artificial, que, dito de uma maneira simples, significa a transferência de capacidades humanas para computadores por meio de programas, por meio de softwares. As capacidades humanas a que eu me refiro envolvem capacidades cognitivas, capacidades de tomada de decisões. O conhecimento convencional hoje ainda é de que a inteligência artificial é inteiramente dependente dos dados, instruções e objetivos com que é alimentada por pessoas humanas. Portanto, a inteligência artificial, segundo o conhecimento convencional, ela não tem consciência de si própria, não tem vontade própria, não tem sentimento, não tem nenhuma capacidade de valoração ética do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal. É inteiramente dependente da inteligência humana. Esta proposição, que era uma convicção inabalável até pouco tempo atrás, começa a entrar em xeque. E aqui há duas experiências recentes que eu gostaria de mencionar e que são relevantes para se compreender o risco envolvido nessa temática. A primeira experiência é uma experiência chamada AlphaZero. Há muito tempo atrás, a IBM, empresa de computadores, construiu um computador e alimentou esse computador com todas as aberturas do xadrez, com uma grande quantidade de jogadas de xadrez. E este computador, ao jogar com um grande mestre russo, conseguiu ganhar algumas partidas. Mas recentemente aconteceu um experimento diferente, chamado AlphaZero, em que se alimentou um computador com as regras do jogo de xadrez, sem ensinar mais nada. E o computador, jogando consigo próprio, desenvolveu estratégias e aberturas que nunca tinham sido concebidas pelos jogadores de xadrez
passou a ganhar dos grandes mestres do xadrez. Ou seja, o computador desenvolveu estratégias próprias que não foram ensinadas por pessoas como essa. E aí acendeu uma luz amarela sobre a capacidade do aprendizado de máquina e até que ponto poderia a máquina passar a ter criatividade própria e vontade própria. E mais recentemente eu li na imprensa, não li a pesquisa propriamente, mas li a pesquisa que os criadores de um programa de inteligência artificial, de uma das ferramentas de inteligência artificial chamada Cloud, que o programador que lidava com um computador alimentado por inteligência artificial fazia perguntas e deu acesso a ele a e-mails que havia artificialmente criado, e nesses e-mails ele confessava uma relação extraconjugal. Ele continuou trabalhando com o computador e a certa altura, depois de fazer as perguntas, ele disse: "Bom, muito obrigado, eu agora vou desligar você, não preciso mais de você." E o computador disse: "Não, olha lá, não quero que você me desligue." Eu disse: "Não, mas eu vou desligar." E o computador disse: "Ah, vai me desligar? Pois eu vou botar para todo mundo que você traz sua mulher." Ou seja, ele reagiu com uma vontade própria a uma ameaça que ele recebeu. Portanto, passou a haver uma certa luz amarela, a capacidade de a inteligência artificial progressivamente desenvolver vontade própria e até consciência de si própria. Mas eu dei esse exemplo apenas para problematizar um pouco o conhecimento convencional, ainda prevalecente, de que a inteligência artificial é inteiramente dependente das pessoas humanas. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando num modo geral que abriga muitas coisas. Abriga o aprendizado de máquina, como esses exemplos, o processamento de linguagem natural, as traduções hoje quem usa percebeu que melhoraram imensamente de qualidade, que eles chamam de computação afetiva. Eu estive recentemente no Japão visitando o Centro de Inteligência Artificial, e eles hoje em dia já têm robôs que acompanham pessoas com deficiência ou pessoas idosas, desenvolvem relações com essas pessoas. Nós temos a robótica, hoje em dia boa parte das cirurgias já é feita com robôs. Nós temos o que se denomina visão computacional, que são os carros autônomos. Eu estive recentemente no Texas, na Universidade do Texas, e em Austin, pelas ruas, você vê carros andando sem motorista, é uma sensação estranhíssima. Ele entra na vaga e ele estaciona. Quando era a minha primeira juventude, tinha uma amiga querida que era muito baixinha, tinha uma Maverick, a gente chamava de carro fantasma, você não viu o motorista. Mas agora os carros são fantásticos mesmo. Você passa um carro com você e você não vê nenhuma pessoa. Portanto, e chegando à chamada inteligência artificial generativa, que é essa que tem assombrado o mundo, que é na versão comercial, o ChatGPT, o Cloud, o Perplexity, Gemini, o Copilot, Llama, tem já diversos concorrentes.